Fala, Papiro Joe. Então, vou estar colocando a aula aqui da professora Giz, com Giz de matemática, tá? Todo o crédito para ela. Eu vi o vídeo dela, eu achei muito interessante, né? Então vou estar postando também no meu canal, tá? E quem quiser aí ver a aula dela aí, são várias aulas muito, muito boa mesmo, tá? Giz com matemática. Então, assim, eu vou soltar aqui o vídeo, tá? E aí eu peço vocês para olharem o vídeo completo e depois eu vou estar postando um vídeo também, né, com exercícios sobre MDC. Eu acho o MDC uma questão praticamente certa, tá? MMC ou MDC para o Corpo de Bombeiros esse ano, tá? Então por isso que eu estou postando esse vídeo. Espero que vocês entendam bem, né? E que venha a ser útil no dia da prova. Vamos começar? Vamos lá, Papiro Joe. No canal da Giz. E hoje você vai aprender a calcular MDC. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar o seu joinha, combinado? E aí, como é que calcula MDC? Para saber então calcular MDC, é muito importante que você saiba o conceito de divisor. Por que divisor? Por que tem a ver MDC com divisor? Gente, porque MDC significa máximo ou maior, né? Nós podemos falar maior, divisor comum entre os números que eu apresento para vocês. Então é muito importante que você volte lá na aula que eu expliquei divisor e relembre esse conceito, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui hoje qual é o MDC entre 32 e 48. Eu vou explicar de dois jeitos para você. O processo que nós vamos listar, os divisores, né, que seria o processo convencional, e o método prático, tá? Então vamos começar pelo convencional. Primeiro eu vou listar quais são os divisores, ó. Então, D de divisores, divisores de 32. E depois eu vou listar os divisores de 48. Ok. Então vamos listar aqui quais são os números que são divisores de 32, tá? Então são o 1, quem mais? O 2, o 4, o 8, depois o 16 e o 32. Tá? Por isso que eu falei que é importante voltar lá na aula para relembrar os conceitos, que o foco aqui não é explicar os divisores, mas sim o MDC, ok? E agora, os divisores de 48. Vai ser, então, o 1. Já tá sabendo aí quais são os divisores de 48? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8. Depois é o 12. Depois é o 16. Depois do 16 é o 24. E depois é o 48, tá? Então, esses são os divisores de 48. Agora que eu listei os divisores, o que eu devo fazer? Agora nós devemos observar quais são os divisores comuns. Ó, vou pôr DC, tá? DC de divisores comuns. Nós vamos ver nos dois conjuntos aqueles que se repetem, tá? Comum é aqueles que se repetem, tá? Quais são os divisores que se repetem, então, nos dois conjuntos aqui? É o número 1, né, que tem aqui e tem aqui. O número 2, que está nos dois conjuntos. O 4. Depois do 4 é o 8. Quem mais? E o 16. Então, olha o que eu fiz aqui agora. Eu escrevi quais eram os divisores comuns. Comuns é aqueles que se repetem. E agora nós vamos ver desses divisores comuns quem é o maior, o máximo. Por isso a palavra máximo, tá? Então, M de maior, divisor comum. Então, quer dizer que desse conjunto aqui, eu vou analisar aquele que é o maior, que é o 16. Logo, então, o MDC entre 32 e 48 é o número 16, tá? Tudo bem até aqui? Esse é o processo convencional, gente. Agora vamos fazer o processo prático. E só um detalhe, para você ter um bom desempenho fazendo o processo prático, é importante que você saiba o conceito de números primos. Por isso, volta lá e relembra esse conceito, tá? Sabe por que eu falo para relembrar, gente? Porque você sabe que a matemática é cumulativa, né? Se você está vendo o conteúdo aqui, você está dependendo de um outro que já foi apresentado.
E se você não sabe o outro que já foi apresentado, você não vai entender esse daqui. E daí você vai falar, ai, Giz, não tô entendendo nada, é muito difícil fazer isso. É por isso que você não tá entendendo, porque você não lembrou o conceito anterior. Por isso que eu sempre fico enfatizando isso, tá bom? Então, Papiro Joey, ó, esse conselho aí, entendeu? Ele é o top dos tops, entendeu? Não adianta estudar e não fazer revisão. Tem que fazer revisão, entendeu? Eu sei que às vezes é cansativo, mas não tem outra fórmula, entendeu? Então, rapaziada, mulherada, entendeu? Ó, vamos lá fazer revisão, entendeu? Faz aí, pega se vocês conseguirem, entendeu? Montar uma tabelinha semanal de tudo que vocês estudam, entendeu? E assim, no prazo máximo de 2 dias, tentar revisar aquele conteúdo. Para quê? Para que possa fixar. Valeu? Vamos lá então. Para fazer o processo prático, então eu faço assim, ó. Eu vou colocar então os números 32 e 48 e aquela barra vertical. Você já assistiu aquela aula que eu expliquei sobre MMC pelo processo prático? É o mesmo esquema, gente. A gente faz do mesmo jeito, faz toda a decomposição. Só que a diferença é que eu vou fazendo um círculo agora, vou circulando e notificando os números primos aqui que conseguem dividir esses dois números, tá? Então essa vai ser a única diferença. Olha lá como é que vai ficar. Então qual é o número primo que eu coloco aqui? Eu vou montar uma fileira de número primo. Qual o número primo que divide o 32 ou o 48? Pelo menos um dos dois. É o 2, né? Porque os dois são pares, então vamos começar pelo 2. Dá por 2. 32 por 2 dá 16 e 48 por 2 vai ser 24. Que nós vamos fazendo aqui divisões, ó. Eu fiz divisão, ó. 32 por 2, eu coloco o resultado dessa divisão embaixo do próprio número. E 48 por 2 são 24. Daí, sabe o que eu vou fazer? Agora nós vamos, então, circular esse número 2. Por que eu vou circular esse número 2? Porque esse número 2 deu para dividir eles dois aqui, ó. Esses dois caras que estão aqui. Por isso que eu circulei, tá? Agora o próximo. Dá de novo para dividir por 2, que vai dar 8, que 16 dividido por 2 dá 8, 24 por 2 dá 12. E aí, eu circulo esse número 2 de novo? Circulo, porque ele conseguiu dividir esses dois caras aqui. Então, circulo ele. Agora, dá por 2 de novo, que vai ficar 4 e 12 por 2 são 6. Circula de novo esse número 2, gente, porque ele dividiu de novo eles dois. E agora? Ai, você tá cansado já, né? Dá por 2 de novo, que vai dar quanto? Vai ficar 2, porque 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Circula de novo o número 2, porque ele dividiu os dois caras aqui. E agora, qual é o número que dá para dividir? Dá por 2, que vai ser 1. E se eu dividir 3 por 2, não dá uma divisão exata. Logo, nós vamos abaixar o 3. E agora, eu circulo o número 2? Não, agora não circula mais o número 2, porque ele não dividiu esses dois aqui, tá? Não circula agora. E por fim, dá para dividir por 3, que dá 1 e que dá 1. E eu circulo o número 3 agora ou não, gente? Não circula o número 3, porque esse 3 aqui não dividiu esses dois termos que estão aqui, esses dois números que estão aqui. Mas, gente, ó, eu fiz todo o processo certinho, circulei o que precisava, mas como que eu encontro agora qual é o resultado do MDC? Agora você multiplica os números que estão circulados. Ó, você vai multiplicar 2 vezes 2, que são 4, daí 4 vezes 2, que são 8, e 8 vezes 2, que são 16, que é a mesma resposta. É lógico, né? A gente tem que dar a mesma resposta, né? A mesma resposta que nós encontramos fazendo o processo convencional. Tá vendo? Isso aqui é bem mais rápido. Mas para você fazer por esse processo aqui, o método prático, é importante você saber os conceitos do que é o MDC, o que significa isso. Tá bom? Vamos fazer outros exemplos agora? Vamos lá? Gente, agora nós vamos calcular o MDC entre 3 números. Mas dá para calcular entre 3 números? Claro que dá, a gente pode calcular entre 3, entre 4. Aí, várias possibilidades. Então, ó, agora nós vamos calcular entre 18, entre 30 e 42. E você já está observando que eu já trouxe pronto para você quais são os divisores de cada número. Os divisores do 18, do 30 e do 42.
Mas surgiu uma dúvida, gente. Estão me perguntando por que eu coloquei aqui esses números e não os números da tabuada do 18. Gente, nós estamos trabalhando com o MDC, que é máximo divisor. E aqui esses números são os divisores porque são os números que são possíveis de realizar a divisão com o 18. Porque eu consigo dividir 18 por 1, eu consigo dividir 18 por 2, 18 por 3 e aí sim por diante. Então por isso que nós colocamos os divisores, tá bom? Por causa da divisão. E essa divisão tem que ser exata. Marca bem isso daí. E agora você deve então analisar, olha que fácil que ficou para você, já trouxe pronto. Analisa agora e fala para mim, quais são os divisores comuns? Lembrando que como eu tenho 3 números, eu tenho que observar aquele número que se repete nos 3 conjuntos aqui. Já conseguiu identificar, gente, quais são os divisores comuns? Quais números que estão presentes nos 3, que são comuns, que se repetem nos 3 conjuntos? O 1, quem mais? O 2, que tá aqui em tudo. O 3, quem mais? O 5 não tá nos 3. O 6, ó que beleza, o 6 tá aqui, tá aqui e tá aqui. O 9 não, o 18 não. Então esses 3 números aqui. Agora, como eu estou calculando MDC, que eu me refiro a máximo divisor comum, então eu tenho que olhar dos divisores comuns que nós vimos aqui, o maior. E o maior é o 6. Aí, pronto, gente. Eu consegui encontrar, então, que o MDC aqui é o 6. Tá bom? Vamos fazer agora pelo processo prático, que é rapidão de fazer? Ó, então vamos lá. Entre 18, 30 e 42. Passo a barrinha vertical e vamos colocando aqui números que são primos. Ai, vamos lá. Começando pelo número 2, já que eles são pares, né, gente? Começando pelo número 2, então, 18 dividido por 2 é 9, 30 por 2 é 15 e 42 por 2 é 21. O que eu tenho que fazer? Já que esse número 2 conseguiu dividir esses 3 números aqui, eu circulo esse número 2. Agora, não dá por 2 mais, né? Não tem nenhum par ali. Então, agora o próximo que dá para dividir é por 3. 9 dividido por 3 são 3. 15 dividido por 3 são 5 e 21 dividido por 3 são 7. Agora, esse número aqui conseguiu dividir esses 3 aqui. Então, quer dizer que eu vou circular o número. Não pode esquecer de circular, que você esquece de circular. Faz o processo aqui certinho, esquece de circular, você vai errar a resposta, né? Porque daí não circulou. Agora, dá por 3 de novo. Que dá 1, que dá 5 e dá 7. Porque como a divisão de 5 por 3 não é exata, eu abaixo o número. E circula esse número 3? Não circula agora, porque ele não dividiu todos aqui ao mesmo tempo, né? Então não circula. Agora dá por 5, que dá 1, que dá 1 e que dá 7. E por último, gente, vai dar 7, que dá 1, que dá 1 e que dá 1. E aí, como é que eu encontro o resultado do MDC mesmo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os números que eu circulei. E eu circulei o 2 e o 3. E se eu multiplicar 2 vezes 3, resultado vai ser 6, que é o mesmo daqui. Gente, agora um detalhe, tá? A partir do momento que eu tô fazendo esse processo prático e eu consigo observar que eu não vou circular mais nenhum deles, porque, ó, entre 3, 5 e 7 não dá para dividir pelo mesmo número, tá? Então, a partir do momento que você consegue observar que não vai dar mais para circular ninguém, você não precisava nem ter continuado daqui para baixo, ó. Já podia ter parado aqui e ter multiplicado os dois, tá? Mas você tem que ter essa percepção daí de quando dá ou quando não dá mais para circular. Certo? Tudo bem? Agora eu quero fazer um outro exemplo com vocês. Eu vou fazer só pelo processo, não, vou fazer pelos dois, para mostrar bem para vocês uma coisa, uma observação. Que tem gente que calcula o MDC e fala que não existe o MDC. Aí eu vou mostrar para vocês que tem esse jeito. Vou mostrar. Vamos lá? Quanto que é 10 mais 5? 15? Não, você errou. Tá óbvio que é 3. Não. Gente, e agora se eu perguntar, então, qual é o MDC entre 14 e 15?
Ah, fácil, né? Vamos fazer. Só que agora eu vou começar ao contrário. Eu vou começar pelo processo prático, tá? Vamos lá.